Seja muito bem-vindo a mais um programa Rumo Certo. Hoje nós vamos falar da importância da saúde financeira para o desempenho profissional. E aí comigo para essa conversa está aqui Bia Santos, ela é CEO e fundadora de uma EdTech de inclusão e educação financeira. Bia, seja muito bem-vinda. Olá, querido, tudo bem? Super obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês para a gente falar desse assunto tão importante, né? Muito bom, muito feliz a gente está também de ter você aqui conosco. Bia, queria conhecer um pouquinho mais de você, da EdTech que você trabalha, e fale um pouco da sua trajetória e do trabalho que você desenvolve na empresa. Maravilha! Então, querido, a Barcos ela foi fundada em 2016 com um grande objetivo de compartilhar sobre esse assunto, né, que mexe inclusive com o sono de muitos brasileiros, que é finanças, né? Como a gente lida melhor com o nosso próprio dinheiro, como a gente se organiza, se planeja para os nossos objetivos e consegue inclusive acessar crédito de forma saudável, começar a investir. Então, eu tive essa realidade, né? Enfim, essa oportunidade, na verdade, durante o meu ensino médio, mas eu fui uma de poucas, né, jovens que teve esse contato com a educação financeira ainda no ensino médio por conta de um projeto que eu desenvolvi junto de 2 professores, e eu percebi no início da vida adulta o quanto ter acesso a esse conhecimento foi tão importante para, mesmo sendo mais jovem aqui do subúrbio do Rio, que trabalhava, estudava, enfim, tinha jornada dupla, tripla, conseguiu se organizar, começar a investir cedo, se planejar para o futuro. Então a Barcos ela surgiu exatamente dessa necessidade de compartilhar sobre esse conhecimento com mais e mais pessoas. E desde então a gente já atendeu mais de 50 mil pessoas por todo o Brasil, falando de educação financeira, pegando na mão ali e ajudando as pessoas a conseguirem lidar melhor com o seu próprio momento financeiro. Então isso é um pouquinho do que a gente faz e é um pouquinho da minha trajetória. Legal, Bia, mas como é que é, né, na prática o trabalho da Barcos? Vocês dão consultoria, palestras, se trazem para junto de vocês o pessoal que precisa aprender mais de educação financeira? Como é que acontece na prática? Olha, hoje a gente faz de uma forma um pouco diferente, viu? Os nossos cursos, todos os nossos materiais, eles estão disponíveis num aplicativo que está na mão de 96% da população, que é o WhatsApp. Então, hoje a gente desenvolveu uma inteligência artificial, uma robozinha que se chama Yara, e ela funciona como uma educadora financeira de bolso. Então, conforme você vai conversando com ela pelo WhatsApp, ela vai te ensinando sobre diversos temas relacionados a finanças. E dessa forma a gente consegue chegar, inclusive, na população que mais precisa, né? Tem mais dificuldade ali de ter espaço no celular para baixar novos aplicativos, ou que tem um letramento digital um pouco menor, tem mais dificuldade de lidar com tecnologia. No WhatsApp eu brinco que é um dos canais mais democráticos, né? E que a gente mais consegue chegar nas pessoas. Então hoje essa é a nossa principal solução, ensinar a educação financeira através do WhatsApp. Que interessante, muito democrático. E vocês conseguem fazer uma leitura de perfis de quem acompanha o trabalho de vocês, de quem faz os cursos, de quem mais demanda de educação financeira? Sim, desde o início da Barcos, nosso grande objetivo era conseguir chegar nas pessoas que de fato mais precisavam. Então a gente está falando dos grupos mais vulneráveis, né, e com maiores dificuldades quando a gente olha para a inadimplência, né, para dados de inadimplência, de superendividamento ou de maiores dificuldades de acesso ao nosso sistema financeiro. Então a gente está falando aqui do público principalmente das classes C, D e E, mulheres, pessoas negras de interiores, né, que fogem aqui do eixo São Paulo, Sul, Sudeste, né, que estão aí em outras regiões, em outros estados, buscando essas soluções, precisando dessas soluções, mas que nem sempre a gente sabe que chega. Então, acho que por isso a gente se caracteriza uma startup, né, uma empresa de tecnologia, mas com foco bastante no impacto social. A gente quer chegar onde as principais soluções do mercado hoje de educação financeira não conseguem chegar. Muito bom, muito bom. Um trabalho de inclusão muito forte aí também, né, Bia? Nossa, muito interessante, de diversidade, valorização disso também. A gente carece muito mesmo, né? Vocês percebem, de educação financeira, desde primáriozinho lá, né? A gente precisava, além de democratizar muito mais, mas realmente ter isso nos currículos, nas escolas também, né, Bia? Como é que vocês percebem isso? Sim, sim. Inclusive, essa foi a primeira solução que a Barcos desenvolveu, né? A gente criou uma metodologia de educação financeira para o contexto escolar,
para jovens do ensino fundamental 2 e ensino médio. Essa foi a nossa primeira solução, nosso primeiro produto alguns anos atrás. Infelizmente, por conta da pandemia, a gente precisou pausar um pouquinho esse nosso projeto dos sonhos, mas a gente acredita bastante que educação financeira deveria ser ensinada desde a infância, né? E hoje a gente tem um movimento bastante interessante. Houve uma mudança na Base Nacional Comum Curricular, na BNCC, que traz o tema educação financeira como obrigatório e transversal. Então, né, a gente já encontra hoje esse movimento um pouco mais forte nas escolas. Mas ainda assim, ainda existe, né, essa ideia de que educação financeira é algo muito voltado para matemática, que só pessoas que têm muito dinheiro podem ter, quem é de humanas não sabe lidar muito bem. Então ainda tem vários estigmas relacionados à educação financeira que às vezes afastam os alunos, né, e os mais jovens também desse tema. Eu acho que é uma bandeirinha que a gente levanta bastante também, né, que a educação financeira não é sobre matemática, tem muito do olhar comportamental, de como a gente lida com os nossos próprios sentimentos, como a gente lida com o nosso autoconhecimento, e que precisa ser compartilhado desde sempre com todo mundo. E quando eu falo para a infância, eu não estou falando necessariamente de explicar, enfim, termos super complexos, como juros compostos, mas de desenvolver desde a infância comportamentos financeiros mais saudáveis também com as nossas crianças. Então, é importante sim a gente ter nas escolas, já temos esse movimento, né, através também do poder público, mas é uma bandeira que a gente levanta em todas as instâncias. Ótimo, é importante para a vida, não só para empreendimentos também, né? Que também tem essa máxima de que é importante saber de contas ou de finanças para quem tem um negócio, né? Mas é importante para o dia a dia, para a vida. Queria que você me falasse dessa relação com o comportamento também que a gente tem, do quanto é importante a gente ter segurança financeira para os nossos comportamentos, para as nossas ações no dia a dia também, né? Qual é a relação que a gente pode fazer? Querido, você trouxe um ponto super importante. Normalmente a gente olha para a educação financeira com foco muito grande em conhecimento, né? Então a gente, eu sei como funciona a economia, como funciona o mercado, eu sei alguns conceitos como taxa Selic, juros compostos, inflação, e tudo isso de fato é bastante importante, a gente ter conhecimento sobre como funciona o nosso sistema financeiro. Só que tem um outro lado que a gente pensa só no segundo momento, normalmente, que é ok, eu posso ter conhecimento sobre isso, mas de fato eu consigo colocar em prática? E aí que vem um lado de atitude e comportamento financeiro. No geral, a gente sabe que a gente deve gastar menos do que ganha, mas a gente entende ali no dia a dia, na prática, que isso não é tão simples assim, tão fácil quanto se pensa. Então, o desenvolvimento de atitudes e comportamentos financeiros mais saudáveis é extremamente importante para que a gente consiga não só entender como funciona, mas de fato conectar isso com a nossa realidade e aí sim conseguir colocar em prática. Então, existe um caminho aí que não depende só do conhecimento, mas também do desenvolvimento disso no dia a dia das pessoas. E é isso dentro das corporações, dentro das empresas, eu digo corporações de forma geral, dentro de uma pequena empresa, dentro de uma micro e pequena empresa, o quanto é importante isso também, um profissional mais preparado ou com uma saúde financeira em dia? Bom, a gente tem diversos estudos que mostram que colaboradores que têm dificuldades financeiras, que estão endividados ou que estão no momento até de inadimplência, né, com contas em atraso, eles têm muita dificuldade de lidar com suas próprias emoções, tem casos de insônia super forte, ficam ali, enfim, bastante estressados no dia a dia. Então, tudo isso dificulta a relação dele com o trabalho e esse equilíbrio que a gente precisa para conseguir fazer bem as nossas atividades no dia a dia. Isso mostra o quanto a educação financeira, ela, claro, né, tem um olhar ali bastante aplicável para o dia a dia do colaborador, mas o quanto esse conhecimento e o desenvolvimento desses comportamentos mais saudáveis podem ajudar em várias outras áreas, inclusive na saúde mental e no dia a dia desse colaborador ali dentro das organizações. Então, esse conhecimento ele não é só importante para quem está gerindo a empresa, né, que precisa sim ter noções ali, um bom conhecimento de gestão financeira, de ferramentas que você pode utilizar para o seu negócio, enfim, tudo isso é super importante. Mas também olhar para o seu colaborador com essa visão, né, de que ele precisa estar com as finanças organizadas para também ter saúde e tranquilidade para desempenhar bem as atividades dele no dia a dia. Ele se torna mais produtivo, né, Bia? A preocupação do empreendedor talvez não seja só com os negócios, as contas da empresa, né? Os negócios, as contas também do colaborador, é claro, não diretamente,
mas é resultado isso, né? É receita no final das contas, né? Gente mais tranquila ou gente mais equilibrada, e aí a gente está falando financeiramente, é claro, ela é mais produtiva, né? 100%. E a gente está falando aqui de questões relacionadas a absenteísmo, por exemplo. Pessoas que, às vezes, acabam ficando com crise de ansiedade, desenvolvem, enfim, depressão. Tem problemas ali, de fato, psicológicos que estão relacionados a essa pressão de, enfim, ter que lidar com as contas, de ter que, às vezes, trabalhar em mais de um emprego. E eles acabam tendo esgotamento físico e mental também bastante forte. Tem outras pesquisas que mostram até a conexão de doenças cardiovasculares com uma saúde financeira desequilibrada. Então, de fato, quando a gente olha para as finanças, né, o dinheiro, ele passa por várias áreas da nossa vida, né? Ele está relacionado ali a diversas áreas da nossa vida, inclusive o trabalho. E é por isso que é tão importante a gente desenvolver esse conhecimento e esses comportamentos ao longo da vida para conseguir estar no trabalho concentrado, tranquilo e focado mesmo no que a gente precisa fazer. Então, acho que esse é um movimento que, claro, né, tem uma relação muito forte com o negócio, com os gestores do negócio, os donos do negócio ali. Então, quem está empreendendo precisa ter, sim, esse olhar preocupado com os seus colaboradores. Mas acho que não só para o setor privado, né? Eu acho que a partir do momento que as empresas elas enxergam isso como um benefício, como algo positivo para o colaborador, ela também está, de certa forma, influenciando a sociedade. Porque esse colaborador ele vai chegar em casa também mais feliz, ele vai ter uma relação mais tranquila dentro de casa. É super importante lembrar que mais de 50% dos divórcios têm como principais motivos também questões relacionadas a finanças, problemas financeiros da família. Então a gente está também influenciando positivamente nas relações desse colaborador e, consequentemente, a gente gera um ciclo muito positivo, né? Quebra esse ciclo negativo, esse ciclo vicioso que é gerado por conta das dívidas. E aí tem uma relação muito grande também com toda a questão econômica do país, né, Bia? Tudo, tem muitos fatores que interferem, eu imagino, nisso, né? Mas quando é que a gente, enquanto profissional e também o empregador, ele começa a perceber que é preciso dar mais atenção a isso, porque a gente também no dia a dia vai se levando as coisas, vai meio que atropelando, às vezes tem outras prioridades que no certo não seriam prioridades, mas tem outras questões para se resolver, né? E então, quando é o ponto que a gente... Qual é o sintoma, talvez, que a gente perceba de que é ali que eu preciso começar a melhorar para que o resultado seja diferente? Eu, enquanto profissional, mas também o empregador, o gestor, também quando ele se dá conta de que essa mudança é necessária ou de que esse movimento é necessário. Acho que do ponto de vista do colaborador, né, é bastante comum acender essa luzinha vermelha, né, a bandeirinha vermelha, assim, quando a gente de fato enxerga que o dinheiro não está durando até o fim do mês, né? A gente costuma brincar aqui que parece que sobra mês e falta dinheiro. Então, quando você começa a perceber que as contas, você está iniciando o mês pagando as contas, chega lá dia 15, dia 20, já não tem dinheiro na conta, você ainda tem outras despesas, né, ali da sua família, do seu dia a dia, essa sensação de desespero, ela começa a surgir. Então, a gente sempre espera, né, que as pessoas busquem educação financeira da forma que for. A gente pode falar aqui de alguns canais, mas antes do problema acontecer, né, antes da gente perceber que chegamos ali numa situação difícil, porque é claro que pensar numa solução para esse momento que já está mais difícil, consequentemente vai demandar mais tempo, mais esforço, mais estudo, enfim. Então, mas normalmente é esse momento que normalmente vem aqui a luzinha vermelha, né? A gente, preciso olhar para esse lugar. Do ponto de vista do gestor, né? De quem ali, do empregador, é comum quando, principalmente se você tem uma pequena, uma média empresa, a gente tem ali uma relação bastante forte do colaborador com o RH, né? Ou com o responsável ali, o gestor que é responsável pelos pagamentos e tudo mais. E infelizmente algumas empresas têm até essa cultura, né, de oferecer os vales, de oferecer adiantamento, porque os colaboradores estão tão enrolados que eles acabam pedindo ali um SOS, pedindo ajuda para os seus empregadores. Então isso também é uma bandeirinha vermelha. A gente vê bastante esse movimento de estou começando a perceber aqui que alguns colaboradores estão pedindo adiantamento, né, estão pedindo, né, preciso de uma ajuda. O dinheiro não tá dando, né? Você vê esse tipo de assunto acontecendo ali nas rodinhas, né? Então, é necessário, enquanto gestor, a gente sabe que não é um trabalho
não é um trabalho simples, né? Eu também, como gestora aqui da Barcos, a gente tem que ter esse olhar de atenção às pessoas que estão trabalhando na empresa, de como elas estão desempenhando, de como está, inclusive, a vida pessoal delas. Então, esse olhar atento é extremamente importante, né? Qual o movimento, quais são os assuntos que estão rolando, como está chegando no RH. E isso também é uma bandeirinha vermelha para, eu acho que é o momento de eu trazer uma solução de educação financeira aqui para as pessoas. Ótimo, ótimo. Às vezes a questão não é nem aumento, né? Talvez não seja essa a questão, né? Mas é a organização, é pensar isso de uma forma um pouco diferente, né? Bia, vou pedir para você continuar aqui comigo, a gente vai fazer um intervalo rapidinho. Continua nessa conversa aí que tá boa demais, tá bom? E eu convido você também para continuar conosco. Rumo Certo volta já já. Muito bem, estamos de volta com o programa Rumo Certo e hoje nós estamos falando sobre a importância da saúde financeira para o desempenho profissional. E aí comigo para essa conversa está aqui Bia Santos, ela é CEO e fundadora de uma EdTech de inclusão e educação financeira. Bia, no bloco anterior falávamos aí de um momento que a gente tem que perceber, acender uma luzinha vermelha lá, ou a bandeira amarela e vermelha já também, de que é preciso a gente pensar numa forma de repensar, né, como é que está o nosso modo, o nosso comportamento em termos de finanças, né? E eu te perguntava isso mesmo, né? Que nem sempre é a questão salarial só, né? Nem sempre são os benefícios, né? Isso não segura mais ninguém, né? A gente está vivendo momentos diferentes em que os valores para se manter com competência e com resultados numa empresa são maiores do que salário e benefícios, né, Bia? Sim, a gente está vivendo um momento em que cada vez mais as empresas também precisam se reinventar e entender como elas vão manter os seus colaboradores ali juntinho, motivados, né? E, de fato, só o salário, só benefícios hoje em dia não é suficiente. Acho que já foi tempo, né, em que as pessoas elas buscavam um emprego só por isso. É claro que a gente está falando aqui de uma população que teve um pouco mais de acesso a estudos e que está hoje conseguindo negociar também o seu espaço de trabalho, né? É importante lembrar que ainda existe uma camada da população que tem bastante dificuldade de acessar empregos, inclusive a gente passa aí por um movimento, né, de uma alta de desemprego, de jovens também com dificuldade de encontrar e de manter os seus empregos, então existe sim esse movimento, acho que das empresas pensarem mais, né, em como o ambiente de trabalho ele é saudável e ele é motivador para o seu colaborador, mas a gente ainda tem um outro lado bastante pesado e difícil aí da história. Mas ainda assim eu percebo bastante nas empresas, principalmente grandes empresas, esse olhar de como a gente desenvolve esse colaborador. Eu acho que, inclusive, esse ponto, né, de estudo, de oferecer soluções de educação, né, soluções educacionais, desenvolver plano de carreira, enfim, dar perspectivas de crescimento é extremamente importante para manter esse colaborador pertinho e ele entender, né, que aquele ali é o primeiro step, né, o primeiro passo, mas que ele ainda tem ali vários passos que, de acordo com o desenvolvimento dele dentro do negócio, ele vai conseguir chegar lá. Isso, claro, é super importante, né, ter também um crescimento salarial, mas não é só disso que a gente hoje precisa. As pessoas estão cada vez mais trabalhando com seus propósitos, trabalhando com aquilo que gostam, querem, né, estar em um ambiente saudável, que se sentem valorizadas, e tudo isso conta bastante para essa conta. Tem toda uma mudança aí de comportamento, até do consumidor também, né, que interfere nisso, né? Porque o consumidor, lá, o cliente também percebe isso, né? Quando a empresa está saudável, seus colaboradores estão saudáveis, o atendimento é diferente, né? O resultado é diferente, né? Mas a gente está vivendo mesmo esse momento em que as pessoas, os novos formadores, eles estão, os novos empregados, colaboradores, sei lá como a gente pode chamar, mas as pessoas estão mais interessadas em trabalhar de forma feliz, né, de forma com resultados, pelo que você falava, e muito por propósito também, né? Aquela busca por carreira já não é mais uma prioridade, né? Então, as empresas também têm que estar atentos a isso, né? Tem um peso aí nesse comportamento, eu diria, quase que geracional também, né? As pessoas querem ser mais felizes e aí felizes
envolve tudo isso, né? Mais do que salários, mais do que benefícios também, né? Mas tem isso, tem influência também de uma geração com exigências diferentes e também com comportamentos diferentes do consumidor, Bia? Sim, existem bastante, é bem nítido a gente vê diferenças entre as gerações, né? Como a geração Z, a geração Y funciona, né? Enfim, tem essa discussão dos millennials ou não. Eu sempre brinco, eu tô com 26 anos, né? Eu fico ali entre a geração Z e os millennials, e aí, enfim, tem bastante essa discussão aí da própria sociologia, antropologia, né? De como essas gerações elas mudam, qual é o grande motivador de cada uma delas. Mas acho que no fim das contas, e falo também aqui na posição não só de quem já foi colaboradora, mas também de gestora agora, que acho que a grande solução disso, né, independente das gerações, porque se você tem uma empresa diversa, você também vai lidar com gerações e pessoas que têm perspectivas muito diferentes, então o que pode ser bom para um pode não ser tão bom para outro, o que motiva um pode não ser o motivador para outro, enfim. Eu acho que a grande solução disso é sempre a perguntação, né? O que eu gosto aqui como educadora de brincar, que é a perguntação. Por que a gente tem que subentender, né? Tentar adivinhar o que vai ser melhor para o colaborador, o que vai ser melhor para o negócio, se a gente pode perguntar, se a gente pode questionar, se a gente pode, de fato, assim, pensar um encontro, uma conversa com cada um desses setores ou com grupos de áreas diferentes e perguntar o que pode melhorar. Como é que está sendo? Quais são os seus sentimentos dentro da empresa? O que você gostaria de fazer mais parte? Você gostaria de estar mais envolvido com algum ponto, né? Você gostaria de estar menos envolvido? Que algo melhorasse? Falta algum benefício? Então, eu acho que esse contato também de perguntação, de entendimento, de escutativa, ela é super importante para você desenvolver qualquer nova política na empresa, seja com foco em educação financeira, seja com foco em qualquer outro benefício ou qualquer outro movimento que você esteja criando dentro do seu negócio. Então, eu acho que a gente acaba se colocando muito na posição também de quais são os movimentos do mercado, né? O que as empresas estão fazendo. Isso é super importante, mas no fim das contas, o que você quer é criar um ambiente melhor e mais saudável para os seus colaboradores, e eles precisam fazer parte disso. Então, eu super sugiro, né, que você pergunte e se aproxime deles nesse processo. Muito legal, muito legal. Humanizar também, né? Valor do capital humano, né? Sem dar a responsabilidade para um ou para outro, né, Bia? Aproximar cada vez mais. Talvez até um fator físico ajude nisso, né? Quebrar barreiras de salas e unir todo mundo. Enfim, estou eu aqui viajando já na intenção e na vontade de ver todo mundo junto, a ponto de você chegar numa empresa e não conseguir reconhecer quem é o gestor, o dono e o colaborador aqui, né? Essa coisa da igualdade, da inclusão também, que você trabalha bastante aí na empresa, também tem um peso muito forte nos resultados, né, Bia? Bastante. Eu acho que hoje a gente fala bastante de diversidade com um olhar ESG, né? Com olhar de social, ambiental, mas diversidade é inovação. E eu acho que esse é o ponto que talvez a gente fale menos, né? É super importante, sim, do ponto de vista social, do ponto de vista estrutural, a gente diminuir as desigualdades, e isso também significa ter um olhar na sua contratação para pessoas negras, para mulheres, né, para o público LGBTQIA+, para pessoas de classes ali C, D e E. Enfim, a gente ter pessoas com deficiência, né? Então a gente ter ali um olhar de acessibilidade. Tudo isso é bastante importante e traz também um ambiente mais diverso, mais conectado com a realidade do Brasil, né? Agora, tem um outro lado dessa história que é o de inovação. Eu sempre brinco, né, que a gente, aqui na Barco, sempre foi um negócio muito diverso. A gente sempre buscou pessoas muito diferentes, com trajetórias, pontos de vista diferentes. Isso fez, inclusive, que a gente conseguisse sobreviver à crise, à pandemia. Isso faz com que a gente consiga resolver problemas de uma forma muito mais rápida do que a média de outras empresas. A gente consegue criar soluções de forma mais facilitada. Por quê? Porque a gente consegue criar uma coalizão dessas diferenças, né? A gente consegue gerir essas diferenças para o mais, né? Para uma sinergia, para algo muito positivo. E quanto mais cabeças pensantes diferentes, mais a gente vai conseguir solucionar, né, problemas de uma forma mais rápida e de uma forma mais inovadora.
Então eu convido também gestores que estão assistindo, né, de olhar para a diversidade, é óbvio, como um fator de mudança estrutural da nossa sociedade, né, com um olhar ali de fato de inclusão, de diminuição dessas desigualdades que são históricas no Brasil, mas também com olhar aí de inovação, porque o seu negócio de fato vai evoluir muito mais se você criar um ambiente diverso e acolhedor para todo mundo. Muito bom, muito bom. O ideal vai ser quando a gente não precisar mais falar nisso, né? Como assim, tem que valorizar a diversidade. Não, diversidade é o que é e pronto, né? Mas muito legal isso. Eu espero que a gente chegue lá, né? Que a gente tenha um ambiente já tão diverso, que todo mundo tem tantas oportunidades e tão igualitárias, né? Que a gente nem precise mais falar disso. Mas enquanto não chegamos lá, né? Temos que seguir com esse movimento. Vamos bater nisso. Essa tecla é bastante importante ainda, né? Agora, é interessante esse ponto que você falou também, da inovação, né? Porque quanto mais preparados estivermos, isso aí vale até para o pessoal mesmo, para cada um de nós, né? Voltando lá àquela questão da gestão de finanças, né? O quanto mais preparados estivermos, melhores oportunidades teremos, passaremos por adversidades de forma muito mais fácil, né? A pandemia talvez tenha nos dado esse ensinamento, né? Quantas empresas ficaram no caminho, mas quantas sobreviveram porque talvez estivessem com as suas contas em dia, ou enfim, com a busca por soluções mais bem elaboradas, né? Então nos fortalece também, uma vez que tenhamos uma gestão bem feita das nossas finanças, estejamos mais organizados, né, para outras adversidades também. Nos torna mais fortes, mais competitivos, né, Bia? Totalmente, não só olhando para a pessoa física, né, mas também olhando para a pessoa jurídica, tanto você aí como colaborador ou como empregador, pessoa física, né, olhando para a sua vida pessoal, para a sua família, mas também para o seu negócio. A gente percebeu durante a pandemia exatamente essas dificuldades, e a gente não está falando só de micro, pequenas e médias empresas, não, a gente está falando de empresas também bastante grandes que encontraram aí dificuldades em gerir suas contas, porque tinham essa dificuldade, talvez, né, de equilibrar o hoje com o amanhã. Então, claro, quando a gente olha para as finanças de um micro, pequeno negócio, é um pouco mais facilitado, né, esse olhar, mas é bastante importante a gente, desde o início do negócio, entender, né, ter ali conhecimentos e ferramentas bastante básicas que podem começar com fluxo de caixa, gente. Pode começar com o entendimento do que é capital de giro, por exemplo. Eu trago aqui como um grande parceiro o Sebrae, que tem diversos cursos gratuitos no Brasil inteiro, online, presencial, que podem te ajudar nesse iniciozinho aí. Trago a Barcos também, a gente cria vários conteúdos gratuitos falando sobre esse iniciozinho nas empresas. Mas é muito importante a gente sempre ter esse olhar de como eu abro mão um pouquinho do hoje para conseguir me planejar e estar bem tranquilo para amanhã. Se a gente não tivesse caixa aqui durante 2020, 2021, a gente não tivesse pelo menos alguns mesezinhos ali de reserva para conseguir pagar os nossos colaboradores, para conseguir respirar um pouquinho e entender qual era o movimento do mercado, como a gente ia mudar a nossa solução para continuar crescendo, continuar levando a educação financeira para as pessoas, a gente teria muita dificuldade. Provavelmente estaríamos aí infelizmente, né, nessa porcentagem aí de empresas que acabaram falindo, que acabaram fechando as contas. Então, a gente precisa muito, né, desde o início do negócio, ter esse olhar de gestão. E o olhar de gestão, ele é complexo, né? A gente precisa sempre ter esse olhar para o futuro, para como eu mantenho o meu negócio crescendo e saudável ao longo do tempo. Ótimo, ótimo, ótimo. Muito boa conversa, Bia. Gostei demais de conversar com você. Pena que o nosso tempo acaba aí, né? Mas Foi volte rápido. outras vezes. Vamos conversar mais vezes. Muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos aqui. Parabéns pelo seu trabalho também. E volte mesmo mais vezes, viu? Pode convidar que eu estarei aqui, queridos. Foi um prazer. Todo nosso. Abraço grande, Bia. Tchau, tchau. Abraço grande para você também, que acompanhou o Rumo Certo até agora. Eu volto no próximo programa. Até mais.